Pronto. Foi. Gostou então? Capítulo de número 33. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, a partir do primeiro verso. Assim diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado debaixo da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz essas coisas:
O Senhor que as forma para estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e espada. Quando se der a peleja contra os caldeus para que os encham de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, por conta dessa cidade, escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como um princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, como que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, como pecaram e transgrediram contra mim. Só até aí. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé, mas vamos pedir a bênção do Senhor sobre o nosso culto dessa noite, pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor o culto dessa noite, pedir ao Senhor, ó Pai, que fale no nosso coração, a nossa mente, que o Senhor repreenda todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Deus, nos usar poderosamente, Pai, cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor queremos ouvir coisas que o Senhor tem para nós. Quantas vezes nós precisamos de sentir, de fato, as mãos do Senhor sobre a nossa vida, dizendo, olha, esse é o caminho, vai por ele. E como nós precisamos da confirmação do Senhor sobre a nossa vida. Por isso eu quero, em nome do Senhor Jesus, te convidar para uma das formas de nós buscarmos o Senhor, é nós nos colocarmos diante dele em humildade e pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados. A promessa do Senhor para Israel, para o povo de Deus, ele diz que vai nos purificar, vai nos perdoar. E isso é para nós que cremos na promessa do Senhor, que cremos na palavra de Deus. E eu quero te convidar nessa noite a rasgar o seu coração diante do Senhor, fazendo bem para sós com Deus, pedir a Deus perdão pelos pecados, a fim de que essa promessa de restauração e de edificação do Senhor na nossa vida se cumpra. Amém? Com isso, cabeça, tenha um momento a sós com Deus. Vamos orar. Pai amado, nós queremos nos chegar diante do Senhor, ó Pai, na certeza ou com a convicção de que o Senhor é o Deus que perdoa pecados. E envergonhado, ó Deus, nós dizemos ao Senhor que nós temos errado, Senhor. Erramos através do falar, do pensar, do agir. Erramos por negligência, quando não sabemos o que fazer e não fazemos. Nós te pedimos, Senhor, sempre-nos, ó Deus. Deixe sobre nós o teu perdão, Senhor, e que possamos, ó Deus, aprender com os nossos erros e não voltar a cometê-los mais. Pedimos a tua bênção sobre cada irmão e irmã, ó Pai, que nessa noite, com sinceridade, se chegue diante do Senhor. Confessamos seus erros, ó Pai. Muda a nossa história, muda a nossa vida, Senhor. Nos transforma completamente. Passando o teu sangue sobre nós, nos purifica, Senhor. Nos
nós sabemos que no teu santo poder de perdão. Abençoa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a todos e todas que confessaram o seu pecado, o desejo de serem perdoados e com sinceridade o fazem. Quando eu falo isso com sinceridade, é preciso que a gente entenda algumas coisas importantes. O perdão sempre é necessário na nossa vida. Não tem como chegar diante de Deus de qualquer forma. Mas o perdão ele só é concedido da parte de Deus a partir de um verdadeiro arrependimento. As pessoas elas reconhecem o seu erro, a sua falha e desejam não viver mais aquele pecado. Quando eu desejo mudança, quando eu desejo ser transformado, e como isso é bom quando eu vivo dessa forma? Então, para todos aqueles e aquelas que com sinceridade se achegam diante do Senhor, eu, como ministro do Senhor, quero ministrar sobre a igreja, sobre a tua vida. Que Deus nos abençoe. Uma vez que nós fomos perdoados, nós temos a oportunidade de louvar a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria? Então, lembrem-se sempre, todo terceiro domingo do mês, olha para as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo. Aqueles ainda que não têm fidelidade, não entendem, ó Pai, que o Senhor traga discernimento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para que haja um movimento na tua vida. Possamos sim ver a tua obra, ó Deus, sendo feita, ó Deus, de uma forma primorosa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, colocando nas tuas mãos cada irmão e irmã, ó Pai. Abençoa esse momento de louvor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria e vamos ter a oportunidade de trazer nossos dízimos e ofertas.
coração. Então feche seus olhos nessa noite, levante suas mãos, prepare sua melhor voz, prepare seu coração do Senhor, se entregue a Ele nessa noite, porque Ele te espera. Ele deseja que você se entregue a Ele nessa noite. Então, de todo o seu coração, dê para Ele, que não existe outro como Tu, Deus. Tu és nosso amado, Tu és o único Deus, digno de todo louvor e toda adoração. Amém? Feche seus olhos, abra sua boca nessa noite, declare para Ele que Ele é para você. Essa terra
Erga suas mãos, louve o seu Deus nessa noite. Chame a atenção dele para este lugar. Em nome de Jesus.
de multiplicarmos aí, pegar as crianças e irem para a sala, antes das crianças irem para a sala, vamos lá. Eu quero fazer um convite muito especial. Não, Antônio Gomes, por favor. Ele, o pastor, irmão Antônio, quer fazer um convite, né? Seu cumprimento, irmãos, na dor do espaço de nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana é a semana do meu aniversário. Então, meus irmãos, minhas irmãs e as crianças sabem que eu gosto de festa, né? Então, estou convidando a igreja toda para o próximo sábado, às 19 horas, aqui na igreja, para um culto de ações de graça. Tem gente que fala, eu vou para a festa dele. Nós viemos, estou convidando para um culto de ações de graça. Nós vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos, tantas coisas boas que Deus tem feito para nós. Nós vemos em torno de nós tantas catástrofes, tantos problemas, guerra, guerra. Vamos reunir aqui para louvar a Deus. Amém. Vamos reunir aqui para agradecer. Eu vou agradecer, eu quero agradecer, e quero que vocês venham comigo para agradecer o meu 95. Mas quando o meu 95, que seja o de qualquer outro irmão, ou seja o primeiro aniversário. Não importa. Vamos todos juntos louvar o Senhor. Reunidos aqui, um pouquinho antes das 7, para começarmos às 7, então é até tarde, né? Então, a igreja está convidada para o nosso sábado, às 19 horas, aqui, no momento de louvor e de ação de graça. 95 anos. Meu Deus, ações de graça. Cadê minhas crianças? Venham. Coisa boa. Nós vamos ter. Cadê? Vem, crianças. Que coisa boa. Hoje nós temos até criança nova. Que coisa boa. Vamos orar pelas nossas crianças. Estenda sua mão para cá. Pai amado, nós queremos pedir a tua bênção sobre cada uma dessas crianças, ó Pai, sobre esse momento que elas terão aqui, ó Deus, específico, para ministrar o coração e a mente deles, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, ó Deus, cada professor, inspira dos altos céus, ó Pai, e traga uma mensagem no teu coração para a vida delas. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, devagarzinho, lá com a tia Jane, ó. Devagar. Cuidado. Cuidado, lá, com a tia Jane, vai lá. Criança é ótimo, né? Vamos lá. Glória a Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 10. Livro de 1 Samuel, capítulo 10. Primeiro Samuel, capítulo de número 10. Entenda bem, eu preciso fazer uma leitura, são 27 versículos, mas eu não quero fugir disso, para que você entenda a mensagem. Então, nós vamos ler, tá bom? 1 Samuel, capítulo de número 10, a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse:
Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu com meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus e a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os estudantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em Provérbios, está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: onde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul, seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Convocou Samuel ao povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes. Hoje, o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, pondo-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares, tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Macri, e dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do rei. Escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa,
em Gileade, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, pedir a tua bênção ao Pai sobre essa palavra, ó Deus, sobre o nosso coração. A palavra já é abençoada, e pedimos ao Senhor, Deus, que fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu separei essa palavra em 4 partes muito importantes, e eu gostaria muito de que nós estivéssemos atentos a algumas coisas que são importantes aqui para nós. Primeiro ponto importante: como pode um homem como Saul? A palavra do Senhor fala, se você vai, quem gosta de ler um pouco da história, vai ler aí no capítulo 9, no verso 2, que Saul era um homem, o mais belo daquela região. Não havia em Israel um homem tão belo quanto ele. A palavra do Senhor fala isso. E Deus então escolhe esse homem, e Deus chama a atenção desse povo, falando: olha, é preciso que vocês entendam, percebam bem, isso é muito importante, são nuances da palavra que vale a pena a gente entender. Deus nunca quis que Israel tivesse um rei. Deus nunca quis isso. Tanto é que se você ler aqui no verso 18, Samuel sendo usado pelo Senhor, Samuel então, Deus fala através de Samuel: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito e livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reis que vos oprimiam, mas vós rejeitastes. Agora você imagina, quem tem Deus como Senhor da nação, Rei da nação, você acha que precisa de um homem de carne e osso para governar? E o povo de Israel, eles pediam um rei. A todas as nações em volta aqui tem um rei que nós não temos. Deus queria governar sobre Israel, e Israel não quis isso. Eu confesso a vocês que muitas vezes nós, como povo de Deus, agimos assim. Deus quer ser o nosso Senhor, mas muitas vezes nós queremos obedecer a leis que nós vemos. Parece que nós somos presos a isso. Uma vez eu já perguntei aqui também, o que é mais fácil, viver debaixo da lei ou debaixo da graça? Alguns ficaram assim: pastor, mas como assim, debaixo da lei, debaixo da graça? Eu falei: simples, a lei está escrita. Se você desobedecer a lei, eu troco em miúdos isso aí para você entender melhor. Você pega um carro e está lá a velocidade da estrada 80 km por hora, né? A lei é essa. Você passou de 80 km por hora numa rodovia, você vai receber uma multa na sua casa, uma foto dizendo assim: você foi multado, você passou de 80 km por hora. Há pessoas que gostam de viver assim. Mas o que é a graça, pastor? A graça é essa mesma estrada sem sinalização, mas que dentro de você sabe que você não pode passar de 80 km por hora. Que você então trabalhe isso. Graça é isso, é eu entender que eu não preciso dessas leis. Eu preciso de trabalhar dentro de mim, ou permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de mim, para que eu não viva debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Mas pastor, qual é mais fácil, viver debaixo da lei ou debaixo da graça? Debaixo da lei é mais fácil, porque debaixo da graça tem que mudar toda a sua concepção, a sua mente, a sua vontade. Por isso que é muito difícil. E o povo de Israel, a gente vê aqui um povo que não precisava de um rei, porque tinha um rei dos reis, sendo rei de Israel, e eles pedem, e o Senhor concede, e o Senhor então faz desse homem, Saul, o primeiro
Israel. O primeiro rei de Israel, Israel não tinha rei. Então o primeiro rei foi Saul, um homem extremamente usado pelo Senhor no princípio. Começou muito bem, mas a gente percebe que desde o momento que ele foi ungido rei, começou os seus questionamentos. A gente percebe que Saul, no momento das escolhas ali, ele se esconde no meio da onde? Da bagagem. Olha que coisa louca. O camarada ia ser consagrado, já havia sido antes, né? Pessoalmente, por Samuel, ele já havia sido consagrado rei, mas agora ia ser consagrado rei publicamente. E ele então se esconde no meio da bagagem. Por que isso? Comecei a pensar sobre isso e eu comecei a ler também sobre muitos comentários bíblicos, pessoas que são vários teólogos falando sobre essas questões. Eu achei muito interessante as respostas, falando sobre, alguns dizem que Samuel colocou publicamente e ele não estava pronto para receber tal tarefa de ser rei sobre Israel. Mas escute bem, quantas vezes Deus nos chama, e isso é compreensível, Deus nos chama para uma tarefa e fala assim: é coisa grande demais para mim, Senhor. Quantas vezes Deus te chama para ministrar, para falar? Se Deus falasse aqui para um monte de, eu conheci muitas pessoas, se Deus falasse assim: vai lá para frente, abre a tua boca e fala. Tem gente que trava totalmente. Fala assim: não consigo. Pastor, eu não consigo fazer isso. Mas quando Deus te chama, entenda bem, você precisa entender quem é o teu Deus e quem está te chamando. Porque o momento em que você conhece esse Deus que te chama, amados, você fará proeza. Deus te usará poderosamente. Mas é preciso que você conheça esse Deus. Pergunte assim: será que Samuel conhecia? Será que Saul conhecia Deus a esse ponto? Eu acredito que a sua intimidade com Deus não era tanto assim. Não era. E a gente observa então um Saul escondido no meio das bagagens. E eles então chamam: cadê Saul? Cadê Saul? Samuel falando com o povo, explicando para eles o que Deus estava fazendo. E pergunta a Deus: Senhor, esse homem está aqui? Eles vão e descobrem Saul no meio das bagagens. E aí ele tira Saul e então ministra a vida de Saul. E perceba bem, entenda bem uma coisa. Samuel havia falado com Saul que quando ele entrasse no meio dos profetas, o Espírito do Senhor o envolveria de tal forma que ele ficaria cheio do Espírito Santo. E assim ele fez. Assim ele fez. A palavra do Senhor fala que, olha bem, no versículo de número 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Que homem é esse que experimentou do poder do Espírito Santo, de repente, de uma hora para outra, ainda não conseguia compreender a profundidade daquilo que Deus havia de fazer na vida dele? Então, nesse primeiro ponto, nós podemos até nos esconder na bagagem para não fazer o que Deus quer. Quantas vezes nós fazemos isso? Amados, quantas vezes Deus tem te falado coisas extremamente profundas para ministrar, para que você faça, e muitas vezes você não assume isso como algo que é Deus ministrando a sua vida. Às vezes por medo, às vezes por não compreender a profundidade da coisa. Eu me lembro de um certo homem, eu o conheci, um senhor já bem idoso, já aposentado. Ele estava não tão idoso quanto o nosso irmão aqui. Eu vou falar que o irmão Antônio Montes é uma maravilha na minha
Mas o moço tinha aposentado, já estava com 70 e poucos anos, eu na época estava com 26 anos. Ele contando o testemunho dele, ele é um norte-americano, e ele falando sobre a questão da aposentadoria dele, e ele não sabia o que fazer, e ele pensou assim: bom, agora eu estou aposentado, agora eu quero viajar, quero conhecer o mundo. E isso eu conheci em Amsterdã, na Holanda. E ele falava assim: não, agora eu vou viajar. Ele falou que num culto Deus falou com ele assim: ainda tem muita coisa para realizar através da tua vida. E ele falou assim: Senhor, mas agora é hora de descansar, eu estou aposentado. E Deus falou com ele assim: mas agora é que eu quero usar você nesse tempo seu que você tem disponível. A palavra que ele trouxe para nós naquela noite, no culto, ele falou assim: que Deus havia separado ele para trabalhar distribuindo cestas de alimentação no norte da África todinho. E aquele homem então representava uma organização, várias organizações, né? Dentre elas o Instituto Billy Graham, que ele recebia e ele distribuía de uma forma logística toda a alimentação para pessoas do norte da África. E ele falou: Senhor, eis-me aqui. Até hoje a notícia que eu tive, ele ainda estava na ativa, trabalhando, sendo usado pelo Senhor. Quantas vezes nós não fazemos as coisas que Deus quer que nós façamos? Muitas vezes por covardia. Muitas vezes porque nós falamos assim: Senhor, isso é grande demais para mim. Senhor, deixa para o outro fazer. Quero dizer para você que não adianta você enfiar no meio das bagagens, como Saul. Deus vai te olhar, Deus está te olhando. Óbvio que a decisão em fazer, em deixar Deus agir na sua vida é sua. É você quem vai permitir. Mas eu digo uma coisa, e gravem isso na mente, no coração de vocês: o melhor lugar que o servo do Senhor está é no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar. Lugar de segurança é no centro da vontade de Deus. Aí você tem tudo o que você precisa. Quando o ser humano, quando o homem entende que está no centro da vontade de Deus, isso é o melhor para a vida dele, tudo na sua vida coopera para o bem daquilo que ele tem para fazer. Tudo. Isso é extremamente importante. E aí a gente olha para Saul no meio da bagagem. Pessoas vão ter lá, vão até ele, o tiram dali, e eu entendo claramente, talvez um medo, porque ele fala: não, minha tribo é a menor de Benjamim, minha família é a menor, como é que o Senhor me escolhe? Como é que o Senhor me escolhe por uma tarefa tão árdua, tão grande, como é ser rei em Israel? E a gente observa então esse homem fugindo disso. Eu acredito que ele não compreendeu que Deus era com ele. Então, a primeira lição maravilhosa desse texto: quando Deus chama assim. Quando Deus chama, para que você entenda que o melhor lugar para você estar é cumprir a vontade dele na sua vida. E quantas vezes nós não fazemos isso? Segundo ponto importante: nós podemos nos esconder na bagagem para não nos comprometermos. E aí, Saul faz algo muito interessante. Saul escondeu até do seu tio, alguém que tinha tanta intimidade, a sua condição de rei indicada, e com medo de se comprometer, de talvez esperar que a escolha não acontecesse. Não, ele falou lá: mas quem sabe Deus mudou de ideia, né? Deus não me quer mais como rei. Talvez, amados, para mim esse é um dos grandes fracassos do cristianismo. Há muitos cristãos, amados, que não querem se comprometer. E o comprometimento é algo extremamente fascinante. Eu gosto dessa lição. Eu gosto, primeiro, porque fica marcado na nossa mente
Quem ouviu sabe o que eu estou dizendo. Mas tem muitas pessoas que não ouviram ainda, né? Eu gosto de dar um exemplo do café americano. Lembra lá do café americano? Café americano toma café de que forma? O que está na mesa do americano? Ovo e bacon. Tudo bem. A galinha está envolvida, ela bota o ovo, está vivendo. Mas o porco, ele está comprometido. Não tem como você tirar uma fatia do bacon e colocar lá. Comprometido significa dar a vida. Para mim, o cristianismo, nós como cristãos, nós precisamos viver um tempo que nós precisamos de pessoas comprometidas, não somente envolvidas. Há muitas pessoas que são simpáticas a Jesus, simpáticas ao cristianismo, e estão na igreja e gostam. Que bom, eu fico feliz por isso. Mas nós precisamos de pessoas que se comprometam, que dão a vida, que dão de fato, se doem para ver de fato o reino de Deus acontecer na vida de todas as pessoas, e como isso é necessário. Amados, nós não podemos nos esconder dessa situação. Hoje, amados, a religião que mais cresce é o islamismo. Mais cresce. Os muçulmanos estão crescendo assustadoramente no mundo. E aí eu estava pensando uma coisa muito séria, porque por que eles crescem? Simplesmente porque eles fazem acontecer. Eles se comprometem, eles doam a própria vida. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que se eles se envolverem da forma que precisa se envolver, eles vão ganhar um lugar no céu. Eles falam sobre isso. Mas pastor, mas isso não é a nossa história, que quando nós nos envolvemos com Cristo, nós temos um lugar no céu? E como é que eles pensam nisso? Porque eles têm essa questão como guerra santa. Entenda bem. Guerra santa. E nós não entendemos que nós estamos numa batalha espiritual. Muitos cristãos até hoje não entenderam isso. E não adianta você esconder. Você está numa batalha, que todos os dias você acorda e você está numa batalha espiritual, na qual o Senhor tem te convidado para engrossar fileiras desse exército. Não adianta você se esconder no meio das bagagens. Não tem como você fugir. Essa é uma realidade. Ou você se compromete, ou não. Não existe meio termo. Apesar de ter muitos cristãos que acham que somente estar envolvido está tudo certo. Mas eu quero dizer que o Senhor espera muito mais de você do que envolvimento, mas sim de comprometimento. E eu vejo claramente a vida de Saul. Saul se envolveu, nós sabemos da história de Saul. Nós conhecemos a história de Saul. Saul se envolveu e envolveu muito. Mas ele se perdeu ao longo da sua vida e ele então perdeu a sua posição de servo do Senhor, perdeu a posição de rei, perdeu a unção. Será por quê? É uma pergunta que nós como cristãos precisamos fazer. Será por que Saul não se deu bem na sua vida espiritual? A palavra do Senhor fala que o Espírito do Senhor se apossou desse homem. A palavra do Senhor fala que esse homem profetizou. A palavra do Senhor fala que ele foi ungido. O que aconteceu com aquele homem? O que aconteceu com Saul para que ele se perdesse ao longo dessa caminhada? Será que a falta, entenda bem, de comprometimento não deixou ele vulnerável? Mas, deixa eu dizer para vocês, quando nós nos envolvemos com alguma coisa, nós simplesmente estamos ali superficialmente. Precisou de mim, eu estou aqui, pastor, beleza. Mas comprometimento é você vir, arregaçar as mangas e falar assim: o que é para fazer? Então, essa situação de Saul é uma situação extremamente delicada. O que me chama a atenção é a própria situação do cristianismo.
hoje nós temos pessoas que precisam não somente estar envolvidas, mas comprometidas. Amém, amados? Terceiro ponto, podemos nos esconder na bagagem com medo de mudar. Há pessoas que eu ouço dizer assim: pastor, deixa do jeito que está para ver como é que fica. Pastor, não vamos mexer com nada, não, vamos deixar do jeito que está. Mudança, medo realmente é algo muito sério. Nosso medo de mudar pode decorrer de várias fontes. Medo em função do tamanho da mudança. Imagina bem, eu quando eu disse sim para o Senhor e fui chamado para o ministério pastoral, eu trabalhava, tinha uma vida. Eu ganhava muito mais e melhor do que na vida pastoral. E Deus falou comigo: mas eu te quero fazendo a minha obra. E eu abandonei tudo. A minha casa tinha roupa lavada, a mamãe lavava, comidinha pronta. Eu falei assim: sai daqui. Eu não quero você nessa sua zona de conforto, não. Quero que você saia daqui. E eu disse sim para o Senhor. E Deus começou então a me mandar para um lugar, para o outro. E eu comecei a fazer cursos. E eu fiz curso de missão. E Deus me mandou para o Oriente Médio. Morei em Israel há muitos anos. Aí de repente o Senhor me levou para o Egito, para a Jordânia, para o Chipre. Deus me levou lá para a Holanda. Eu fiquei um tempo na Holanda. Deus falou: agora você volta para o Brasil, vai fazer um curso que eu quero continuar te usando. Cheguei aqui no Brasil, fui lá para o norte, fazendo um curso lá no norte, lá na Floresta Amazônica. Aí eu conheci a Jane, lá no meio da floresta. Eu até vi cada Jane me casando. Lá na Floresta Amazônica. E a gente se conheceu e nós resolvemos casar. Falou: vamos continuar na obra. Casamos, tirou o passaporte dela, logo veio a Rebequinha, tirei o passaporte da Rebequinha, vamos embora. E Deus então me chama para um novo momento, porque a igreja em qual eu sou oriundo, no qual eu vim, lá de Canaã, em Patinga, o pastor havia falecido e a igreja precisava de mim. A igreja me ligou e falou assim: olha, nós precisamos de você. Eu fui tomar conta da igreja. Isso de 1997, uma coisa assim. E aí eu fui para São Paulo, fiz teologia. Isso tudo mudou a minha vida. Tudo mudou a minha vida, mas eu não tive medo, porque eu sabia que Deus estava no negócio. Eu sabia que Deus, Ele falou: vai, eu vou, faz, eu faço, fica, eu fico. Eu comecei a entender e eu sei, entenda bem, eu sei que o medo é comum e é bom para nós. Mas o medo também pode ser mal. O medo te faz muitas vezes não dar passos além. Isso é bom, é cuidado de Deus, te dá medo. Mas a gente precisa entender, amados, que aquilo que Deus está falando para você fazer, entenda, não tem medida. Aquilo que Deus te manda fazer, Ele está na frente e a vitória é certa e o sucesso é garantido. Você crê nisso? O que nos falta muitas vezes é entender que mesmo diante de todo o medo, Deus tem propósitos. Muitas vezes, quantos de vocês aqui, antes de casar, olharam e falaram: Senhor, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E eu costumo dizer sempre, entenda bem, teologicamente, Deus nunca vai falar para você: não, essa é a pessoa que você tem que casar com ela. Deus nunca vai falar isso. Não dá. Não adianta você perguntar, não, tá? Deus não vai falar. Tem muita, entenda bem, tem muita teologia por aí falando assim que Deus, tem até gente que diz que está profetizando, né? Vou colocar aspas aqui,
Eis que eu te digo, tem um varão ou uma varoa para você. Eu já ouvi isso. Ó, cai nessa lorota não. Isso não é de Deus não. Chuta que é macumba. Isso não é de Deus não. Deus não faz isso. Sabe por quê? Simplesmente por um fato muito importante. Livre-arbítrio. Deus respeita o teu livre-arbítrio. Seu, sua, é sua escolha. É você responsável pela sua escolha. É sua escolhida. Deus te mostra, Deus te apresenta, mas é você quem escolhe. Então, por favor, eu acredito, eu brinco com o pessoal, falo assim, desde aquele dia que Deus deu Eva para Adão, né? E aí Deus passou lá e falou com Adão, Adão, onde é que você está? Adão sai pelado assim, com a folha na frente e atrás. Ô Senhor, estou aqui escondido atrás da planta. Ué, você pecou? O que houve? Quem te deu esse entendimento? A mulher que o Senhor me deu me fez pecado. Essa foi a fala de Adão para Deus. Desde esse dia Deus falou assim, nunca mais a mulher usou. Eles estão jogando culpa em mim, fui eu que sou o culpado. Mas isso para mim é algo extremamente sério. E eu quero dizer que a responsabilidade é sua, por mais medo que você tenha, mas a responsabilidade é sua, a decisão é sua. E você precisa entender isso. Medo? E quem não tem medo? Não adianta você falar que não tem medo, você é ser humano. Mas as implicações dessa questão do medo são muito sérias. E eu gostaria que você entendesse. Tem medo simples, medo de inseto, de chuva, de escuro. Isso é muito comum. Medo contextual, no contexto que nós vivemos, assalto, acidente de trânsito, de uma doença. Tem o medo sentimental, decepção amorosa, lembrança do passado, do futuro, previsão. Mas também tem medo espiritual, da morte, de pessoas que já partiram, de fantasma, de demônios, e vai por aí afora. Amados, medo é algo natural de todos nós, como senso de sobrevivência mesmo. Mas aí eu quero, como vencer o medo? Quero frisar esse ponto, porque talvez aqui Saul estava com muito medo de tudo aquilo que era muito grandioso. Imagina um homem que era um fazendeiro, filho de um fazendeiro, ele saiu para buscar umas mulas que tinham perdido. Ele encontra com Samuel e a vida dele é transformada. Esse homem então começa a entender um pouquinho sobre isso e ele começa a ter medo. E eu digo para vocês, isso é muito comum. Mas vamos lá, caminhe comigo e entenda bem, eu quero. O que a Bíblia nos ensina para vencer o medo? E aí eu quero subdividir esse ponto em 3 pontos importantes. Primeiro ponto para você vencer o medo: confiar na palavra. Isaías 41, 11 diz assim, preste atenção. Isaías 41, 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que se contendem contigo perecerão. Palavra do Senhor. A Bíblia traz a expressão não temas. Não sei quantos de vocês já ouviram isso. Não temas aparece na Bíblia 365 vezes. Você já parou para pensar nisso? Por que, pastor? A palavra não temas aparece na Bíblia 365 vezes. Eu, óbvio, não vou aqui fechar essa questão, mas eu acredito que é para cada dia do ano Deus falando com você assim: não temas, eu sou contigo. Amados, grandes homens de Deus como Josué basearam toda a sua vida confiando na palavra de Deus. A palavra de Deus era como algo todos os dias para ele, era tudo o que ele fazia baseado na palavra. E por que nós, que somos chamados povo da palavra, da Bíblia, nós metodistas então, éramos chamados de traças da Bíblia no princípio? Porque quantas vezes nós deixamos de acreditar na palavra? Por que a palavra não é como nós não
não ter medo, é uma questão de confiar na palavra de Deus, que promete proteção, segurança e consolo. Segundo ponto importante, desse ponto de não ter medo, ou de vencer o medo, é buscando a Deus em oração. A palavra do Senhor é muito clara. Quando nós buscamos Deus em oração, Deus se volta para nós. Vence o medo através da oração. Eu me lembro de inúmeras vezes que eu tive muito medo por causa das situações em que eu vivi. A primeira coisa que eu fazia era orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda diante dessa situação, me ajuda diante dessa circunstância. Eu não sei o que fazer, eu não sei. Há pessoas que se desesperam e falam assim: pastor, eu não consegui nem orar, porque eu fiquei travado. Então, se você quer vencer o medo na sua vida, uma das primeiras coisas que você precisa lembrar de fazer é buscar o Senhor em oração. A oração é algo extremamente necessário. O profeta Eliseu orou por Geás e quando ele ficou cheio de medo. Eu acho essa passagem de 2 Reis, capítulo 6, que vocês podem ler. Extremamente fascinante. Mas eu só vou tentar relatar um pouquinho dessa palavra, porque ela é linda demais. Eliseu e o moço dele, era o pupilo, é alguém que estava junto com ele, discípulo de Eliseu, chamado Geás. Eles estavam numa casa, e aí o rei da Síria queria matar o rei de Israel. Essa passagem fala isso, depois você lê em casa. 2 Reis, capítulo 6. Então o rei da Síria se encontrava com os generais, os comandantes do exército dele, e falava assim: em tal e tal lugar, o rei de Israel vai passar, nós vamos armar uma emboscada e nós vamos matar ele ali. Deus revelava o plano, a estratégia do rei da Síria para Eliseu. Eliseu mandava dizer ao rei de Israel: não passa por lá não, porque estou esperando você lá. E ele não passava. E o rei da Síria falava assim: não, eu quero saber quem é que está me dedurando aqui, falando dos nossos planos para Eliseu, para o rei de Israel. Até que um dos seus comandantes falou: deixa eu dizer, não é ninguém não, não é nós não, mas lá em Israel tem um homem chamado Eliseu, que é profeta, homem de Deus, que tudo que você fala no seu quarto de dormir, Deus revela para ele. Isso aconteceu, a palavra do Senhor fala que não é uma nem duas vezes, não, mas muitas vezes. Então o rei da Síria fala assim: nós vamos lá, nós vamos acabar com esse homem. Eliseu estava dormindo. Gente. Aí Geás acordou, né? Deve ter acordado mais cedo que Eliseu, para fazer o café da manhã. Ele acorda de manhã e ele vai lá no telhado, lá em cima, chama de Iraque, né? Uma laje. Ele chega lá, olha assim, os exércitos de Israel, da Síria, estavam tudo em volta da casa, assim, e ele começa a olhar. Aquele homem voltou assim, rapidinho para trás, foi lá em Eliseu, os exércitos da Síria estão cercando a nossa casa, nós vamos morrer. Eliseu, deitado, eu fico imaginando a cena, gente. Eliseu deitado assim, dormindo. Deixa eu quieto, rapaz. Eliseu, mas eu estou com medo, o exército está fora aí. Aí Eliseu senta na cama, ele entende, né? Esse menino está com medo. Mas são aqueles que estão conosco, porque eles estão lá fora. Senhor, eu te peço que o Senhor abra os olhos desse moço para que ele veja. Quando ele orou, Geás subiu de novo e viu que as montanhas assim em volta da casa estavam tudo cheio de carne, de fogo, dos anjos do Senhor protegendo e livrando eles. Eu fico imaginando que isso é uma êxito. Agora você imagina a situação que você passa, que muitas vezes você não entende, que é real. Entenda bem a palavra do Senhor, fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem e os livram do mal. Não são momentos de
medo. A palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor está ao seu lado. Ó, você não pode enxergar, mas tem um anjo que com espada de 50 do meu lado, falando sobre chega perto desse moço. A palavra, eu preciso acreditar nisso. Essa é a minha fé. Eu preciso acreditar que o Senhor dá ordem aos seus anjos a meu respeito. Que mal nenhum chega à minha frente, à minha casa. Mal nenhum. E quantas vezes nós não tomamos posse disso? Você está onde? Ah, você está no carro, dirigindo? O Senhor é contigo. Eu fico imaginando quando nós estivermos juntos do Senhor, quando tudo se fizer notório, claro, evidente, que a gente não vai ter mais dúvida, a gente poder pensar na quantidade de livramento que Deus te deu. Já parou para pensar? Você está atravessando a rua, o inimigo está querendo te armar uma estratégia para te arrebentar. Acontece, o anjo do Senhor atrapalha o carro do sujeito. Acontece um mover do Senhor para você. Que o Senhor está te livrando, o Senhor está cuidando de você. Você crê nisso? Amados, mas isso é a palavra do Senhor. E quantas vezes nós não compreendemos o mundo espiritual e morremos de medo? E vivemos todo o tempo com medo. Você precisa ter medo quando você está fora da vontade de Deus. Aí você está sozinho. Entenda bem. Quando você está fora da vontade do Senhor, você está sozinho. Aí você precisa ter medo. Porque com Deus já está difícil, imagina sem Ele. Imagina sem Ele. Não quero nem imaginar. A verdade é essa. Porque o negócio é muito feio, é muito esquisito. Mas o que nós precisamos entender é que quando nós estamos em oração, o Senhor está com o ouvido atento ao meu clamor, e o Senhor me ouve, e o Senhor me atende. Nós precisamos crer nisso. Amém, irmão? Amém. Terceiro e último ponto desse subponto, do medo. Como é que eu posso, então, segundo a palavra do Senhor, fugir dessa situação de medo? João capítulo 20, versos 19 a 22. Mas você também, eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho muito lindo esse texto. João capítulo de número 20, versos de número 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados às portas da casa de onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são perdoados, e os retiveres serão retidos. Uma das formas de, amados, preste atenção, de nós fugirmos desse medo que muitas vezes nos assedia e nos trava, é receber o Espírito Santo de Deus. Quando eu recebo o Espírito Santo do Senhor, eu sou ousado. Quando eu recebo o Espírito Santo do Senhor, eu movo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor é a mola mestra da igreja. Por isso que tem muita igreja acanhada que não vai. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição, eu estou falando de você. Eu e você somos a igreja do Senhor. Muita igreja que não caminha, não tem porquê, porque ainda não se apossou do Espírito Santo na sua vida. Veja que os judeus aqui, os discípulos de Jesus, estavam com medo dos judeus que haviam acabado de matar Jesus. Eles estavam travados dentro de casa. E Jesus ministrou sobre a vida deles, soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo. A partir dessa data, a igreja nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque recebeu um espírito de ousadia. Entenda bem, recebeu um espírito
de ousadia. Nesse momento eu quero fazer uma pausinha, só para encerrar. Eu gostaria que você estivesse ligado. Eu quero orar por você. E eu gostaria que você desejasse, você começasse a falar: Senhor, eu quero orar para que você receba esse dom do Espírito Santo. Entenda bem. Espírito Santo, todos aqueles que receberam Jesus têm. Eu estou falando um dom de ousadia. Estou falando algo a mais, um plus. Se você quer, eu quero orar para você. Como você vai? Espírito Santo do Senhor. Esse mesmo Espírito que o Senhor Jesus Cristo ministrou sobre os discípulos dele que estavam com medo, Pai. Sopra, Senhor. Sopra no meio da igreja nesse instante, que os meus irmãos e irmãs sejam tocados e cheios do Teu Santo Espírito, para que nós tenhamos uma igreja ousada, uma igreja cheia do Teu mover, Pai, uma igreja que caminha segundo a Tua vontade, uma igreja que não tem medo. Oh, Pai, a palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Senhor, que o Teu povo seja moldado pelo Teu amor, o Teu cuidado. Espírito Santo de Deus, age no meio da Tua igreja, Senhor. Senhor, que nós possamos experimentar o melhor do Senhor, e com o Espírito Santo do Senhor dentro de nós, possamos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, possamos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Deus, por essa igreja, Pai, no qual o Senhor me chamou e me constituiu pastor. Eu quero, Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, pedir: Senhor, sopra, ó Deus, algo especial sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Nesse instante, Pai, faz algo novo, em nome do Senhor Jesus. Sopra, Pai, sobre nós e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Último ponto para nós encerrarmos aqui. Nós podemos nos esconder na bagagem quando esquecemos quem Deus é. Eu acredito que Saul se esqueceu quem Deus é. Se você vê a história triste desse homem no final da vida, um homem extremamente ousado e ousado, que se perdeu na sua caminhada. Nunca esqueça quem Deus é, quem realmente Deus é. Quem é Deus para você? A fim de que você compreenda qual é a profundidade, qual é a largura, qual é o comprimento daquilo que Deus tem na sua vida. Bem, todo mundo sabe essa, o Rei dos Reis, consagração. Rei dos Reis, consagrado.
igreja, segundo a mensagem que ouvimos nessa noite, não possamos nos esconder, ó Pai, como Saul fez no meio da bagagem, mesmo depois de receber a unção do Senhor, mesmo depois de experimentar o Teu Santo Espírito, ó Deus, que nós possamos ter ousadia, Senhor, por uma vida maior e melhor com o Senhor. Senhor, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de eu encerrar, tem algumas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Eu quero apresentar vocês a igreja. Kathleen, eu esqueci o nome da sua sogra, Beatriz, e do seu namorado, Cláudio. Isso. A Kathleen já veio aqui muitas vezes, né? Mas que bom ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos, viu? Se o jovem for lá para dar um abraço, ele fala assim, seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus, viu? Você foi abençoado essa noite? Amém. Você sair por aí distribuindo bênção, não fica só para você não, viu? Amém? Glória a Deus. Isso. Muito bem. É a assinatura do Senado, né, Ângela? Bom, o do Senado vai começar a recolher as assinaturas. Você que quer a revistinha do Senado, que é bimestral, você precisa comprar a nossa irmã Ângela. Nossa irmã Ângela, que é a gente do Senado aí. Então, por favor, a procure, a fim de poder renovar a sua assinatura. Amém? A voz missionária também? Tá. É 59,70, é isso? Tá. A voz missionária também, no ano passado nós doamos para vocês, né? E muita contribuição, muita gente ajudou a gente, mas cada família teve uma voz missionária em casa. Mas esse ano a gente quer que você também participe com essa inscrição. Então é só procurar a Ângela também e fazer a inscrição da voz missionária. É R$ 59,70 para ter um ano com a revista bimestral. No Senado. Não, tá bom lá. Desculpa. Está R$ 72,00, desculpa. Tá? Muito bem. Então a voz missionária é R$ 59,70. Não, no Senado é R$ 59,70 e a voz missionária R$ 72,00. Agora R$ 70. Muito bem. Amém? Vamos encerrar então. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo possa ser sobre nós hoje, sobre